Funções horárias do movimento harmônico simples, né? Como nós vimos em aulas anteriores, quando nós temos um sistema massa-mola, né? Quando nós temos uma mola de constante elástica K, onde uma de suas extremidades é presa e a outra extremidade é presa a um corpo de massa M, né? Que nós tiramos esse sistema da sua posição de equilíbrio, né? Nós teremos que ele vai descrever um movimento periódico em torno dessa posição de equilíbrio, né? Esse movimento periódico é chamado de movimento harmônico simples, beleza? E aí nós vimos também que tanto a posição, como a velocidade, como a aceleração desse movimento variam com o tempo, né? A posição do meu massa-mola, a velocidade do meu massa-mola e a aceleração do meu massa-mola variam com o tempo, beleza? E é exatamente isso que nós vamos mostrar nessa aula de hoje, as funções horárias para o movimento harmônico simples. A função da posição, a função da velocidade e a função da aceleração. Para isso, nós vamos precisar aqui fazer uma analogia entre o movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples. Porque se você imaginar um movimento circular uniforme, né, onde você pode projetar o movimento de um corpo em movimento circular uniforme, tanto no eixo X como no eixo Y, você vai perceber que essa projeção executa um movimento harmônico simples. Como assim, Taveira? Eu não estou conseguindo visualizar. Olha só, eu trouxe para vocês essa animação, onde mostra claramente a bolinha preta, fixa na bolinha preta, ela executa um MCU. Se você projeta o movimento dessa bolinha preta no eixo X, que seria a bolinha vermelha, você percebe que essa projeção da bolinha preta no eixo X, ela executa um movimento harmônico simples, entre uma posição de equilíbrio. Ao mesmo tempo que a bolinha preta completa uma volta, a minha bolinha vermelha ela completa uma oscilação. Então, a projeção desse MCU no eixo X me dá exatamente um movimento harmônico simples. A mesma coisa se você projetar o movimento circular uniforme da bolinha preta no eixo Y, né, que seria a bolinha verde, perceba que essa projeção no eixo Y também executa um movimento harmônico simples na vertical, né? Então, a projeção desse MCU na vertical me dá também um movimento harmônico simples. E o período do meu movimento circular uniforme é exatamente o mesmo período para o movimento harmônico simples. Então, para a gente analisar as três funções horárias do movimento harmônico simples, nós vamos precisar fazer essa relação com o movimento circular uniforme. A projeção de um MCU, tanto na horizontal, que seria o eixo X, como na vertical, que seria um eixo Y, né, me dá exatamente um movimento harmônico simples, né? Um movimento periódico de mesmo período que o movimento circular uniforme. Então, para isso, a gente vai precisar aqui relembrar algumas grandezas angulares, né? E algumas grandezas escalares que nós vimos lá no MCU e também fazer aqui algumas comparações, tá? Como por exemplo, no movimento harmônico simples, as grandezas do movimento circular uniforme apresentam outras denominações, né? Apesar de conservarem as mesmas unidades. Por exemplo, o φ0, né, que lá no MCU para nós seria o ângulo inicial, aqui no movimento harmônico simples nós vamos chamar de fase inicial. Isso eu mostro para vocês já já, porém a unidade continua sendo o radiano, né? Lá no movimento circular, o ômega, né, que nós chamávamos de velocidade angular,
Aqui no movimento harmônico simples, nós vamos chamar de pulsação, ou também frequência angular. Mas continua sendo 2π sobre t, beleza? O ômega continua sendo 2π sobre t. Mas lá no MCU, a gente chamava de velocidade angular. E aqui no movimento harmônico simples, nós vamos chamar de pulsação. Porém, a sua unidade continua sendo o radianos por segundo. Tranquilo? Inclusive, eu vou precisar dessa relação para demonstrar para vocês já o período do massa-mola, né? O período para o sistema massa-mola. Tranquilo? Então, vamos lá. Feito isso, vamos pegar a projeção do movimento circular uniforme no eixo X. Eu vou pegar a direção horizontal e vamos determinar as 3 funções horárias para o movimento harmônico simples. A função da posição, a função da velocidade e a função da aceleração. Vem comigo, olha só. A primeira função que nós vamos analisar é a função da posição. Então, se liga o que significa aqui esse desenho, né? Como eu falei para vocês, a nossa bolinha preta está executando aqui um movimento circular uniforme. Então, ela parte dessa posição inicial P0. Como ela executa um movimento circular uniforme, ela sai dessa posição P0 para essa posição P. Tranquilo? Mas lembra que se eu projetar esse MCU no eixo X, eu vou ter um movimento harmônico simples. E aqui a gente quer estudar a função da posição para o movimento harmônico simples. Então, se eu pego essa minha partícula P, que executa um movimento circular uniforme, e projeto o seu movimento no eixo X, aqui eu teria a minha partícula Q executando um movimento harmônico simples. Para vocês, eu vou destacar esse triângulo retângulo aqui, ó, né? Enquanto a partícula sai da posição P0 e vai para a posição P, perceba que ela percorre esse ângulo φ. Tranquilo? Nesse movimento circular uniforme, o raio do movimento coincide com a amplitude do meu movimento. Lembra, a distância da posição de equilíbrio para o extremo da oscilação é a minha amplitude, né? Então, o raio do movimento circular coincide com a amplitude do meu movimento. Então, perceba que, ao sair da posição P0 e chegar nessa posição P, a minha partícula P percorre esse ângulo φ. Projetando o movimento de P no eixo X, eu tenho a minha partícula Q executando um movimento harmônico simples. E eu vou destacar para vocês esse triângulo retângulo aqui. Onde desse triângulo retângulo, eu quero que vocês retirem o cosseno de φ, né? Quem seria o cosseno de φ? Ora, Taveira, o cosseno de φ seria o cateto adjacente, que seria a distância da posição de equilíbrio até a partícula Q, que seria exatamente o meu x, a minha posição, e a hipotenusa, que seria o raio da trajetória, que coincide com a nossa amplitude. Então, se eu perguntar dessa figura, quem seria o cosseno de φ, você me responderia que o cosseno de φ seria x sobre a. Ou eu posso escrever que x é igual à amplitude vezes o cosseno de φ, né? Só mostrando para vocês aqui, ó, o cosseno de φ seria o cateto adjacente x sobre a minha hipotenusa, que é a. Ou seja, o x seria a amplitude vezes o cosseno de φ. Tranquilo? Mas lembra que nós estamos projetando o MCU, né, para descobrir a função da posição no movimento harmônico simples? Lá no movimento circular uniforme, nós mostramos a função horária da posição angular. Como é que a posição angular varia com o tempo? Tranquilo? Ô, Taveirão, como é que a posição angular varia com o tempo lá no MCU? Aí eu mostrei para vocês que a posição angular final
φ, era igual à posição angular inicial, φ0, mais a velocidade angular vezes o tempo. O que você precisa fazer aqui somente é o quê? É pegar essa função horária e colocar exatamente aqui, ó, né? Se você faz essa substituição, você chegou na função horária da posição para o movimento harmônico simples. Ou seja, Taveira pode escrever que a função horária da posição x para o movimento harmônico simples é a amplitude do movimento que multiplica o cosseno de φ. Mas, Taveira, quem seria o cosseno de φ? É tudo isso aqui, ó, né? Seria o ômega t, mais a fase inicial, mais o φ0. Beleza? Então, essa é a função da posição em função do tempo para o movimento harmônico simples. X, que é exatamente a minha posição, é a amplitude que multiplica o cosseno da pulsação ou frequência angular vezes o tempo, mais o φ0, que é a fase inicial, né? Esse A é a amplitude do movimento. Vou até anotar para vocês aqui, ó. Esse A é a nossa amplitude. O ômega seria a nossa pulsação ou frequência angular, beleza? E esse φ0 é a fase inicial. A fase inicial vai nos dizer exatamente aonde o movimento começa, né? Como nós estamos estudando o movimento, lembra que nós começamos a estudar o movimento no instante de tempo t0. Então, a fase inicial vai nos dizer aonde o movimento começou. E aí eu vou trazer para vocês 3 slides especiais mostrando como é que funciona a fase inicial. Aguarda aí que já já a gente fala sobre ela, né? A pulsação é o ômega, como eu falei, vai ser dada em radianos por segundo. Em função desse ômega, nós também podemos tirar o período do movimento. Fica ligado nessa questão aqui, ó. Lembra que o ômega é 2π sobre t. Então, muitas questões fornecem a função horária para você tirar da função período, beleza? E o A é a nossa amplitude, beleza? Se você prestar atenção, essa função horária realmente traz o movimento harmônico simples. Por quê? Quando é que a deformação vai ser máxima, né? Quando é que a posição, quando é que a deformação no meu massa-mola ela é máxima? Aí vamos lembrar que essa deformação é máxima quando o corpo se encontra nos extremos da oscilação, né? Ou seja, na amplitude positiva ou na amplitude negativa. Então, essa deformação vai ser máxima quando o meu cosseno for máximo, né? E qual é o valor máximo do cosseno em módulo? 1, né? Ele pode valer 1 ou menos 1. E aí, se você prestar atenção, se você imagina aqui o ciclo trigonométrico, né? Quando ele está aqui na amplitude positiva, né? Nós teríamos o ângulo 0 graus e o cosseno de 0 vale 1. Quando ele passa aqui pela amplitude negativa, nós teríamos o ângulo de 180 graus, né? E o cosseno de 180 graus vale menos 1, beleza? Quando ele passa aqui pela posição de equilíbrio, né? O nosso ângulo ou vai ser 90 graus ou vai ser 270 graus, né? Se você consegue imaginar o ciclo trigonométrico. E o cosseno de 90 e o cosseno de 270 é 0. Então, a deformação seria 0, né? Então, essa função aqui traz o que a gente já sabia, ó. A deformação máxima seria exatamente o quê? Mais ou menos A. Tranquilo? Em se tratando de Enem, as funções horárias do movimento harmônico simples nunca apareceram, né? Não temos questões sobre funções horárias do movimento harmônico simples. Mas, geralmente, quando ela aparece, apesar da função ser feia, as perguntas são muito simples, né? Então,
Então, nós vamos ver exatamente isso lá nos nossos exercícios de aprendizagem, tá bom? Então, no movimento harmônico simples, a posição x varia com o tempo de acordo com essa função aí. X igual a cosseno de ômega t mais a fase inicial. Lembrando que a fase inicial, não se preocupa, eu vou tratar com vocês já já, beleza? Ela apenas indica aonde o movimento se inicia, aonde o movimento começa, tranquilo? Tá vendo? E a função da velocidade? Aí vamos seguir na mesma ideia, né? Do mesmo jeito que eu peguei a minha partícula P, que executa um movimento circular uniforme, projetei no eixo X para determinar a sua posição, eu pego essa mesma partícula que executa um movimento circular, só que agora eu vou olhar para a velocidade, né? Lembra que no movimento circular uniforme, a velocidade é tangente à trajetória, né? Então, seria essa velocidade aqui, ó. A velocidade seria tangente à trajetória. Mas quando eu projeto a minha partícula P no eixo X, a que executa um movimento harmônico simples, a sua velocidade seria para a esquerda. Então, na verdade, a velocidade V da minha partícula Q, que executa um movimento harmônico simples, é a projeção dessa velocidade tangencial no eixo X, né? É a decomposição dessa velocidade tangencial no eixo X. Então, se eu pego a velocidade do movimento circular uniforme e faço a decomposição no eixo X, essa velocidade no eixo X, né? Essa componente de velocidade no eixo X é exatamente a velocidade do meu massa-mola, né? E agora vocês vão olhar para esse triângulo aqui de cima, ó, onde o meu ângulo φ, que é o ângulo de abertura do movimento, está exatamente aqui em cima. E se você olhar para esse ângulo φ aqui, né? O que é que eu tenho? O cateto oposto, que é o que eu estou indo atrás, que é a velocidade do meu massa-mola, e a minha hipotenusa, que é a velocidade tangencial, que nós vimos lá no movimento circular, que é a velocidade tangencial, ômega vezes o raio, né? Então, se eu perguntar para você assim, ó, quanto vale o seno de φ? Quanto vale aí o seno de φ? Ó, tá vendo? Olhando para esse triângulo aí, o seno de φ seria o cateto oposto, que é a minha velocidade V, sobre a minha hipotenusa, né? Que seria a velocidade tangencial, que seria ômega-r. Um detalhe importante aqui é que perceba que o meu referencial está para a direita, ó, e a minha velocidade V no eixo X está para a esquerda, né? Então, aqui seria uma velocidade negativa, menos V. Então, se eu perguntar a você como é que você faz para calcular a velocidade de um movimento harmônico simples, esse ômega-r que está dividindo, ele vai subir multiplicando, né? Então, a velocidade V seria menos ômega-a vezes o seno de φ, né? Lembrando que o raio coincide exatamente com a amplitude do movimento. Então, essa velocidade do meu movimento harmônico simples seria menos ômega vezes a seno de φ. Lembrando a vocês, mais uma vez, que esse ângulo φ é exatamente o ângulo inicial mais ômega vezes t. Então, o que você precisa fazer aqui para chegar na função horária da velocidade é substituir esse ângulo φ aqui, beleza? E aí, se você faz a substituição, você chega na função horária da velocidade para o movimento harmônico simples. V seria igual a menos ômega vezes A, que multiplica o que, tá vendo? O seno de φ. Mas quem é o seno de φ? Ômega t mais a fase inicial, beleza? Então, a velocidade varia com o tempo no movimento harmônico simples, obedecendo essa função aqui, ó, menos ômega vezes A, seno de ômega t
mais a fase inicial, beleza? E aí você percebe que faz todo sentido, ó, né? Porque se mais uma vez você imagina aqui, ó, o ciclo trigonométrico, eu pergunto a vocês, de acordo com nossas aulas anteriores, onde é que a velocidade do massa-mola é igual a zero? Aí nós vimos que a velocidade do massa-mola é igual a zero nos extremos da oscilação. A velocidade do massa-mola é igual a zero exatamente nos extremos da oscilação. Aqui 0 graus e aqui 180 graus. Se eu pego o seno de zero ou pego o seno de 180, é zero. Zero vezes qualquer coisa, a minha velocidade é zero. Então, confirmo o que nós falamos nas aulas anteriores, né? Nas extremidades da oscilação, a velocidade é zero, porque acontece uma inversão do movimento. Aonde é que a velocidade do meu massa-mola é máxima? Exatamente aqui, ó, na posição de equilíbrio. Ou quando está vindo para a esquerda, que o ângulo seria 90 graus. Quanto vale o seno de 90? Mais 1. Então, se eu troco isso tudo por mais 1, eu vou ter a minha máxima velocidade, ó, o sinal de menos, para a esquerda, porque mais com menos é menos. Ou quando o meu massa-mola está voltando para a direita. Qual seria o nosso ângulo aqui? 270 graus, né? E quanto vale o seno de 270? Menos 1. Opa, menos 1 vezes menos isso aqui me dá mais. E a velocidade seria máxima para a direita, né? Então, se eu perguntar para você qual é a velocidade máxima para o movimento harmônico simples no sistema massa-mola, em módulo, né? Porque esse sinal de menos aqui é só para dizer se ele está vindo para a esquerda ou para a direita, né? Em módulo, quando é que a velocidade será máxima? A velocidade será máxima quando o seno for máximo. E o valor máximo para o seno é 1. Então, se eu troco isso tudo por 1, sobra o que para a gente? Ômega vezes A. Informação importante aqui, ó, tá? Para o sistema massa-mola, a velocidade máxima em módulo vai ser igual a quanto? Ômega vezes A. Onde é que isso acontece? Na posição de equilíbrio. Você precisa saber que a velocidade do massa-mola ela é máxima exatamente na posição de equilíbrio. E ela é zero aonde? Nos extremos da oscilação. Essa função vem só para confirmar isso aqui para a gente. Caso você queira calcular o valor máximo da velocidade para um movimento harmônico simples, ômega vezes A. Onde ômega é a nossa pulsação e A é a amplitude do movimento, beleza? Então, apesar da função, repito, não ser uma função tão agradável, a demonstração dela é muito simples e ela vem só para confirmar a matemática, só para confirmar que a nossa teoria de aulas anteriores ela estava correta, tranquilo? Do mesmo modo, pegando essa visão, vamos fazer a mesma ideia para a aceleração, né? Agora nós vamos imaginar que nós temos a mesma partícula P que executa um movimento harmônico simples, só que o movimento circular uniforme, perdão, só que agora nós vamos olhar para a aceleração, né? E lembra que quando essa partícula P executa um MCU, a única aceleração do movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta. Eita, Taveirão, e a aceleração centrípeta aponta para onde? Para o centro da trajetória, né? Então, quando eu pego a aceleração da minha partícula P, essa aceleração está orientada para o centro da trajetória. Lembra que lá no MCU, a aceleração centrípeta é dada por ômega ao quadrado vezes o raio. Só que se eu projeto o movimento da partícula P no eixo X, que é quem executa o movimento harmônico simples, essa projeção no eixo X, a sua aceleração tá para a esquerda, ó, né? Então, a aceleração do meu massa-mola, seria a projeção da aceleração centrípeta no eixo X, né? A componente horizontal da aceleração centrípeta, né? E aí você vai olhar agora para esse triângulozinho aqui de cima, ó. Esse triângulozinho aqui, beleza? Onde o meu ângulo φ
está entre a componente horizontal da aceleração e a aceleração centrípeta, né? E aí, se você olha para esse triângulo aqui, eu pergunto a vocês, quem seria o cosseno de φ? Ó, tá vendo? O cosseno de φ seria o cateto adjacente, que seria exatamente a minha componente horizontal da aceleração, que seria a aceleração do meu massa-mola, sobre a hipotenusa, que seria a aceleração centrípeta. Mas a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio, onde o raio coincide exatamente com a amplitude do movimento. Outro detalhe, o nosso referencial aqui horizontal é para a direita. A minha aceleração está para a esquerda. Então, ela seria uma aceleração negativa. Beleza? Então, se eu peço para você calcular a componente horizontal da aceleração, que seria exatamente a aceleração do meu massa-mola, seria exatamente essa componente A. Esse ômega ao quadrado vezes A que está dividindo, passa multiplicando, né? Então, a componente horizontal da aceleração, que seria a aceleração do meu massa-mola, é igual a menos ômega ao quadrado A vezes o cosseno de φ, né? Onde esse ângulo φ, mais uma vez, ó, esse ângulo φ seria o ângulo inicial mais ômega vezes t. Então, se você substitui esse ângulo φ aí, você tem a função horária da aceleração para o nosso massa-mola. E aí, tá vendo como é que ficaria a função horária da aceleração para o nosso massa-mola? Menos ômega ao quadrado A, que multiplica o cosseno de ômega t mais a fase inicial. Beleza? Essa seria a função horária da aceleração para o movimento harmônico simples. Menos ômega ao quadrado A, cosseno de ômega t mais a fase inicial, né? Se você prestar aí um pouquinho de atenção, e vai ficar claro agora para a gente, ó, a cosseno de ômega t mais a fase inicial, isso é exatamente a função da posição, né? A cosseno de ômega t mais a fase inicial é exatamente o x, é a função horária da posição. Então, eu posso escrever que a minha aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes x. A minha aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Então, a aceleração varia com a posição. E nós mostramos isso em aulas anteriores. A aceleração varia com a deformação da mola, né? Quando é que a aceleração vai ser máxima? A aceleração vai ser máxima quando a deformação for máxima, né? Qual é o valor máximo para a deformação aqui no massa-mola? É a amplitude, né? Então, se eu peço para você calcular o valor máximo da aceleração, que seria aqui em módulo, porque esse sinal de menos é apenas para indicar o sentido, se é direita ou esquerda, mas o módulo da aceleração máxima seria o quê? Ômega ao quadrado vezes A. Ômega ao quadrado vezes a amplitude. E onde é que a aceleração é zero? Lembra? A aceleração vai ser zero quando a nossa deformação for zero, que é exatamente na posição de equilíbrio, né? Então, a nossa aceleração é máxima quando o meu massa-mola se encontra nos extremos da oscilação, que é exatamente quando a força elástica é máxima. A força elástica é a força resultante do movimento. Então, se a força elástica é máxima, a aceleração é máxima na amplitude. E onde é que a aceleração é zero? Quando a força resultante for zero. E a força elástica é zero na posição de equilíbrio. Então, essa função horária, apesar de ser feia, ela vem apenas para falar para a gente o que a gente já sabia. Por isso que não cai muito. É mais um estudo matemático mostrando que a teoria está correta, tá? Então, você não precisa se preocupar muito com essas funções, tá? Mas a aceleração máxima, ômega ao quadrado vezes A. Então, aqui eu lembro a vocês que a posição é máxima onde? Nas amplitudes.
A velocidade é máxima onde? Na posição de equilíbrio. E ela é zero nas amplitudes. Como é que eu faço para calcular a velocidade máxima de uma massa-mola? Ômega vezes A. Quanto à aceleração? Ela é máxima nas amplitudes. E ela é zero na posição de equilíbrio. Como é que eu faço para calcular a aceleração máxima de uma massa-mola? Ômega ao quadrado vezes A. Beleza? Então, se você precisar, volta para essa aula aqui, assiste de novo. Mas eu garanto a vocês, não se preocupem muito com essas funções, tá? O que essas funções trazem para a gente são informações que a gente já sabia, beleza? E aí, vamos agora falar sobre a fase inicial. A fase inicial é apenas para dizer para nós, né, onde o movimento começa. Os casos mais comuns de questões que trazem isso para a gente é exatamente o massa-mola na direção horizontal, o movimento harmônico simples na direção horizontal. Então, seria mais ou menos essa ideia aqui. Você pega o movimento harmônico simples na direção horizontal, né? E imagina o ciclo de um trigonométrico começando no sentido anti-horário. Como assim, tá vendo anti-horário? Por exemplo, quando o meu massa-mola está na amplitude positiva, no meu ciclo trigonométrico, a amplitude positiva coincide com o ângulo inicial igual a quanto? 0 graus, né? Então, caso nas funções a fase inicial seja zero, isso significa dizer que o movimento começou na amplitude positiva. Se o movimento for na horizontal, caso na função horária apareça o valor zero, para a fase inicial, significa dizer que o nosso movimento começou na amplitude positiva. Beleza? Caso na função apareça como fase inicial π sobre 2, no nosso ciclo trigonométrico, π sobre 2 coincide com a posição de equilíbrio. Como nós estamos vindo no sentido anti-horário, o meu massa-mola está vindo para a esquerda, ó, né? Então, caso na fase inicial apareça o valor π sobre 2, significa dizer que o nosso movimento começou na posição de equilíbrio, vindo para a esquerda, beleza? Caso o nosso movimento comece na amplitude negativa, vai aparecer na nossa função, como fase inicial, o ângulo π, que seria 180 graus. No nosso ciclo trigonométrico, a amplitude negativa coincide exatamente com o ângulo de 180 graus. Então, caso nas nossas funções apareça como fase inicial π, que seria 180 graus, você já sabe que o movimento começou na amplitude negativa, beleza? Ou, se lá nas nossas funções aparecer para a fase inicial 3π sobre 2, que seria 270 graus, lembra que no nosso ciclo trigonométrico, 270 graus coincide com a posição de equilíbrio. Só que como nós estamos aqui no sentido anti-horário, o movimento começa na posição de equilíbrio, só que vindo para a direita. Então, só recapitulando, né? Se a fase inicial for zero, é porque começou na amplitude positiva o movimento. Se a fase inicial for π sobre 2, o movimento começa na posição de equilíbrio, vindo para a esquerda. Se lá na fase inicial aparece o valor de π, o movimento começou na amplitude negativa. Ou se na fase inicial aparecer 3π sobre 2, o movimento começou na posição de equilíbrio, indo para a direita. Tranquilo? Essas são as situações que mais aparecem para a gente quando o movimento é na horizontal. Então, a fase inicial apenas indica aonde o movimento começou. E lembra, nós começamos a estudar o movimento no instante t igual a 0. Então, perguntar a fase inicial é você falar, é você dizer aonde o movimento começou. Tranquilo? 0, amplitude positiva. π sobre 2, posição de equilíbrio, vindo para a esquerda. π, amplitude negativa. 3π sobre 2, posição de equilíbrio, indo para a direita. Tranquilo? Possa ser raro, mas possa ser
que apareça um movimento na vertical. O movimento harmônico simples na vertical. E aí você pode ter dois referenciais. Você pode ter o nosso eixo orientado para baixo. É como se você pegasse o nosso eixo aqui, que estava orientado para a direita. Olha só, o nosso eixo X está orientado para a direita. É como se você pegasse esse meu desenho, né, e rotacionasse com ele 90 graus. Colocasse o eixo para baixo. Pronto, tá aqui, ó, né? Se o ângulo aparecer lá, o ângulo fizer, esse movimento começa na amplitude positiva. Se a fase inicial for π sobre 2, na posição de equilíbrio, subindo. Se a fase inicial for π, amplitude negativa, beleza? Se a fase inicial for 3π sobre 2, posição de equilíbrio para baixo, a velocidade para baixo, tá? Então, se eu pego esse desenho aqui, que está horizontal e para a direita, e rotaciono ele 90 graus para ficar vertical e para baixo, você tem esse desenho aqui. Só que raramente aparece aí um movimento vertical para você analisar MHS, né? E eu também posso colocar o referencial para cima, né? Se eu coloco o referencial para cima, vai ser a mesma ideia do que nós tratamos aqui, né? Vai ser a mesma ideia. É como se eu pegasse esse desenho aqui, rotaciono ele 90 graus para cima. Pronto, tá aqui, ó, tá? Se a fase inicial for 0, aqui. Se a fase inicial for 0, cadê? Tá aqui, ó. Amplitude positiva, porque como o eixo está para cima, a amplitude positiva vai estar para cima, né, ó? Tá ligado? Se o ângulo for π, fase inicial π, amplitude negativa, vai estar aqui embaixo. Mas como o referencial está para cima, essa posição seria amplitude negativa, né? π sobre 2. π sobre 2, velocidade para baixo. 3π sobre 2, velocidade para cima. Seria o contrário, né? Mas se na vertical já é raro aparecer, com o eixo para cima é que vai ser mais raro ainda, né? Ó, tá? Mas só para deixar vocês espertos aí. E lembrando que na maioria dos casos, nós vamos trabalhar com massa-mola na horizontal, né? Exatamente para você imaginar o ciclo trigonométrico. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, beleza? E para a gente finalizar essa nossa primeira parte aqui de aula, né? Nós também podemos estudar os gráficos das funções, né? A função da posição é uma função cosseno. A função da velocidade é uma função seno. A função da aceleração é uma função cosseno, né? Então, se vocês já viram trigonometria, essas funções obedecem, né? Obedecem um gráfico que são ou senoides, ou um gráfico senoidal, ou um gráfico cossenoidal, né? Que seria para a gente uma onda periódica. Por isso que movimento harmônico simples entra na parte de ondulatória, né? Porque nas próximas aulas nós vamos estudar ondas periódicas, né? Então, trazendo essas funções, tanto para o gráfico da posição, o gráfico da velocidade e o gráfico da aceleração, nós teremos aí cossenoides e senoides, né? Por isso que o movimento é chamado de harmônico, porque a função seno e a função cosseno, elas se repetem no mesmo intervalo de tempo, né? São funções periódicas. Então, por exemplo, vamos olhar para esse primeiro gráfico aqui. Vamos imaginar que esse gráfico é um gráfico de um movimento harmônico simples na horizontal, beleza? Então, nesse caso aqui, olha para cá. Esse meu gráfico está dizendo que o movimento começa na amplitude positiva, beleza? Se o movimento começa na amplitude positiva, vou até colocar de preto aqui, olha só. Esse meu gráfico está me dizendo que o movimento começa na amplitude positiva. Se o movimento começa na amplitude positiva, é o extremo da oscilação. A velocidade tem que ser quanto? 0. Está aqui, ó. A velocidade é 0. E a aceleração? É máxima. Só que se a mola está esticada, a aceleração está para a esquerda. Então, ela é máxima, porém está para a esquerda. Por isso que ela é negativa aqui, ó. Beleza? Ao passar pela posição de equilíbrio x igual a 0, lembra, se a mola estava esticada quando eu solto, ela começa vindo para onde?
para a esquerda. Ao passar pela posição de equilíbrio, a minha velocidade é máxima. É máxima e para onde? Para a esquerda, tá aqui, ó. Ela é máxima, ômega vezes A, mas é negativa, porque ela é para a esquerda. Mas quando eu passo pela posição de equilíbrio, a aceleração é quanto? 0. Tá aqui, ó. Tá aqui, beleza? Tranquilo? Ao chegar na amplitude negativa, tá aqui, ó. Ao chegar na amplitude negativa, quanto vale a minha velocidade? 0. Porque nos extremos da oscilação, a velocidade é 0. E a aceleração é máxima. Só que agora, como a mola está comprimida, a aceleração é máxima e para onde? Para a direita. Por isso que aqui ela é positiva. Ao retornar pela posição de equilíbrio, o meu massa-mola já está voltando. A velocidade é o quê? Máxima e para a direita. Beleza? E a aceleração é quanto? 0. Porque na posição de equilíbrio, a aceleração é 0. Quando ele retorna para a amplitude positiva, opa! Completamos uma oscilação, um período. Ele sai da amplitude positiva, vai e volta para a amplitude positiva. Então, nós temos um período. A velocidade é 0 e a aceleração é máxima, só que para a esquerda, beleza? Então, tanto a função x da posição, como da velocidade, como da aceleração, vão obedecer senoides ou cossenoides, né? É uma função senoidal e cossenoidal. Por isso que o gráfico é uma onda periódica, é um gráfico periódico, tranquilo? Beleza? E com isso nós terminamos essa nossa primeira parte sobre funções horárias, tá? Eu aguardo vocês na próxima aula, onde eu vou falar sobre período do massa-mola e sobre associação de molas, e na sequência nós resolvemos exercícios, tranquilo? Até lá, eu aguardo vocês. Valeu!